Olá para você! Como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje, gente, eu decidi trazer para vocês algumas respostas, certo? Eu quero compartilhar algumas perguntas que vocês fizeram em alguns vídeos meus aqui do canal. E como são perguntas bem pertinentes, né, interessantes, que eu acabei com alguns aspectos que eu acabei não destacando no vídeo, eu decidi compartilhar aqui com vocês essas respostas que podem interessar vocês também. Então, a primeira pergunta, né, que eu vou responder para vocês aqui apareceu no vídeo sobre relato de experiência, onde eu conto para vocês, né, como qualquer vivência que vocês fizeram na sua graduação ou você como profissional de saúde pode se transformar em um relato de experiência, né, algo simples para você publicar num evento científico, ou quem sabe até, né, mais elaborado e você querer fazer uma publicação em revista. Então, a pergunta foi: relato de experiência precisa passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa? Uma pergunta bem interessante, né? Porque muitas pessoas têm dúvidas. E, gente, vamos lá, vamos entender isso, né? A gente tem que passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa, toda pesquisa que envolve seres humanos, que envolve a coleta e o compartilhamento, né, desses dados, direto ou indiretamente, né, de outras pessoas. Então, se você vai fazer uma entrevista, né, e gravar a voz das pessoas, se você vai fazer uma roda de conversa, né, você tira foto porque você quer compartilhar nas pesquisas, você grava, né? Tudo isso tem que passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa, né, para ser autorizados, porque você está coletando dados diretos dessas pessoas, seja a voz dela, a percepção dela, a conversa dela, né, a opinião dela sobre determinado assunto. E, né, para ir fazer isso, você também precisa da autorização dessas pessoas, que é o que a gente consegue, né, por meio do termo de consentimento livre esclarecido. Então, se você vai fazer uma coleta direta desses dados, né? Você tem o intuito de coletar, de publicar e de compartilhar isso? Sim, você precisa passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Isso também inclui dados de prontuário, certo? É isso que o Comitê de Ética e Pesquisa se refere quanto aos dados indiretamente coletados, quando você pega de prontuários de paciente esses dados, de pacientes, né? Esses dados, porque são dados de pessoas. Então, você sim precisa passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Mas o que a gente está falando aqui é de um relato de experiência, né? Então, é uma vivência que você vai escrever que você passou, né? E como foi essa vivência para você, para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, né? Qual foi a sua percepção ou como ocorreu essa vivência, né? Você pode falar também o que os participantes acharam, qual foi a sua percepção, certo? Dos participantes, né? O que eles mostraram para você. Então, se você vai compartilhar relatos, sim, você precisa passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa. E se você for compartilhar relatos, né? Se você for passar por esse processo, eu até indicaria você a realmente fazer uma pesquisa mais elaborada, uma pesquisa de campo, né? Onde você vai realizar determinada atividade e verificar, né? Poderia ser uma pesquisa de avaliação de impacto ou uma simples pesquisa descritiva, avaliativa, enfim. Resumindo toda a história, né? Se você vai fazer um relato onde você pega percepções, falas diretas dessas pessoas, né? Você gravou a fala dessas pessoas e colocou ali, você precisa de um comitê de ética em pesquisa. Você não pode nem fazer isso sem antes passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa, tá? Mas se você está relatando apenas a sua vivência, né, como foi esse processo para você, sem expor nada, sem expor nenhuma pessoa, né, sem expor terceiros, a não ser você ou o restante dos pesquisadores participantes, então você não precisa enviar o seu relato ao Comitê de Ética em Pesquisa. Outra pergunta que vocês fizeram foi: relato de experiência precisa colocar citação? Né? Porque o que acontece? Naquele vídeo eu falei para vocês, né, que vocês não colocariam citações no resumo, mas é pensando num resumo simples, certo? No máximo de 500 palavras. Então, nesse tipo de resumo, não, a gente não coloca citação que eu digo é a referência, né, que você escreveu aquele texto e vai referenciar o autor daquele pensamento. Não, em resumo, a gente nunca coloca citações, tá? De acordo com as referências. As citações vão no corpo do seu artigo, no corpo do relato, no corpo do texto. Se for um resumo expandido, aí sim você vai precisar colocar citações, né? Com a elaboração da introdução, materiais e métodos. Normalmente
um resumo expandido é por volta de 4 ou 5 páginas, né? Então é um texto bem mais elaborado e, claro, em artigo completo, né, a gente coloca também. Quando a gente faz o artigo completo, a gente tem, né, a estrutura padrão, que é o título, autores, resumo, que é o resumo simples, né, no máximo vai depender das normas, mas 150 a 250 palavras, descritores ou palavras-chave, aí começa o artigo em si, com a introdução, materiais e métodos, resultados das discussões e conclusão e referências. Então, para resumo simples, né, se você for elaborar esse relato de experiência, não, você não precisa colocar citação, mas o evento normalmente pede as referências bibliográficas. Se eles não pedirem na sua submissão do resumo, eles vão pedir durante a sua apresentação. Então, lembre-se de guardar bem essas referências, porque depois a gente fica perdido, né, tentando buscar de onde a gente tirou essas citações. Então, sempre tenham esse cuidado, tá? De guardar esses artigos. Outra pergunta que vocês fizeram para mim, né? Tanto no vídeo como eu passei no mestrado da USP, né? Como os outros que eu falo sobre as minhas experiências na residência, sobre proposta de dissertação. Vocês me perguntaram se vocês fazendo graduação em uma instituição, se vocês podem fazer mestrado em outra. Sim, gente, vocês podem fazer isso totalmente. Não é obrigatório, certo? Não é digamos assim, uma formação contínua apenas em uma instituição. Isso é opcional seu. Você pode fazer a graduação em uma, mestrado em outra, doutorado em outra, pode fazer outros mestrados, especializações. Enfim, isso está aberto, tá? Independente se você vem de uma universidade pública, de uma faculdade particular, você pode optar pelos diferentes programas de mestrado, né? É só participar mesmo da seleção e buscar passar. Mas claro, tem várias pessoas, né, que optam, por exemplo, de entrar em um grupo de pesquisa na graduação e elas permanecem ali durante o mestrado, doutorado, fazendo um PhD. Enfim, isso vai de pessoa para pessoa mesmo, de experiências para experiências. Assim como tem gente também, né, que faz o mestrado em uma, dá uma pausa, viaja, vai para outros lugares, né, trabalha e depois resolve fazer o doutorado em outra. Então, não há regras quanto a isso. E a última pergunta que fizeram para mim, né, sobre quando eu contei sobre a minha experiência na residência, foi dicas para delimitar um tema para o trabalho de conclusão da residência. E essa dica, né, também é válida para quem está fazendo aí o TCC, né, que para quem está pensando em proposta de dissertação também é muito válido. A dica que eu dei foi a partir da minha experiência, tá? Porque muitas vezes a gente tá nos serviços, certo? Trabalhando na residência, principalmente, né? Que 80% da nossa carga horária é na prática do serviço. E a gente pensa num tema para ir para fazer uma pesquisa de TCR, mas não consegue pensar em nada. E assim, a dica que eu dou para você, né, que tá meio perdido quanto a isso, converse com seus preceptores. Converse com seus preceptores, né, da área que você mais tem afinidade, da área que você mais gostou de trabalhar, ou que você optou por trabalhar, ou que você acha interessante, né, a área que você mais gostar, o preceptor que você mais se identificou. Conversa com ele, quais as necessidades de pesquisa que ele tem, porque 90%, né, dos preceptores, eles vão ter uma necessidade de pesquisar alguma coisa ali no ambiente deles, né? Eles sempre têm essas dúvidas, eles sempre têm muitos dados acumulados, eles sempre têm muitas informações que eles gostariam, né, de fazer algo, de documentar, porque a residência, né, é muito isso, é muito a gente estar de perto desses profissionais que estão ali no dia a dia do serviço e aproximar mais eles da realidade acadêmica, né, da pesquisa, da atualização, né, durante as suas práticas. E teoricamente, preceptores precisam estar abertos a receber isso, porque essa é a troca, né? Essa é a mágica da residência, né? A troca entre o residente e os seus preceptores, um contribuindo com o outro. Então, na minha residência foi isso que eu fiz, né? No lugar que eu estava mais gostando de ficar, né? Que foi a Escola de Saúde Pública de Pernambuco, eu já contei para vocês. Eu cheguei para minha preceptora, disse que eu tinha interesse de fazer um TCR ali, naquele local, né, com elas. E a gente começou a conversar sobre isso, né, começou a conversar sobre quais eram as minhas preferências, né, quais eram as necessidades dela, o que ela mais queria fazer ali para aprimorar alguma coisa, o que estava faltando. E a partir daí a gente delimitou bem um tema para o meu TCR. E esse é até um dos princípios da pesquisa, né, a gente fazer pesquisa que tenha sentido, que tenha
realmente algo que vá contribuir para a realidade, né, das pessoas. O ideal é isso, né, e não realizar apenas pesquisas baseadas só em teorias, né, que não conversam com as realidades dos serviços e muitas vezes acabam ficando engavetadas, né, ou não contribuindo tanto quanto a gente gostaria. E falando sinceramente, pesquisa dá trabalho, né, gente? Requer muitos recursos nossos, né, tanto financeiros como tempo, saúde mental. Então, vamos buscar fazer pesquisas que tenham sentido. Então é isso, gente. Essas foram as 4 perguntas que eu queria trazer para vocês em vídeo, tá? Para responder de uma forma melhor. Como vocês sabem, né? Pode compartilhar aqui embaixo o que você achou, se vocês têm mais algumas dúvidas. E também dá o feedback aí se vocês gostam desse formato de perguntas e respostas. Aproveita já e dá o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal que toda semana eu tô trazendo vídeos relacionados a minhas experiências pessoais, experiências acadêmicas, profissionais. Acompanha lá no Instagram também que eu compartilho sempre com vocês aí alguma coisa do meu dia a dia, né? Alguma atualização que eu esteja sabendo. E é isso. Até mais!